Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Este é o Floripa em Foco do Sintesp. Nesta semana, com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. E o Volney já havia falado em diversos Floripa em Foco que estava sendo preparada uma grande assembleia com toda a categoria no dia 28 de março, quarta-feira. E essa assembleia aconteceu e é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Boa tarde, Volney. Tudo tranquilo? Boa tarde. Estamos tentando levar, né? Tentando levar. Muita demanda, né? Muita demanda. Na Assembleia participaram servidores de 13 órgãos diferentes. 13? É bastante isso, né? Bastante órgãos. Metro. Se eu começar a nominar, com certeza eu vou errar, mas vai faltar. Mas tinha da Secretaria de Cidadania, do Inmetro, como eu falei, da Fátima, que agora virou IMA, do Porto de São Francisco, social, da Secretaria da SST, do DEINFRA, enfim, tinham vários órgãos, cada qual com demandas diferentes. Né? Todos eles com demandas? Tinham demandas que são gerais da categoria como um todo, de todo o serviço público, né? Como, por exemplo, a questão da reajuste salarial via database que o governo implantou há 5 anos e não... Nós há 5 anos não recebemos, né? Desde 2011, foi implantado em 2011, nós tivemos o reajuste em 2012, de acordo com o reajuste geral dos salários, e de lá para cá não teve mais reajuste geral. Estamos sem reajuste geral desde 2012. Então, o reajuste geral que é constitucional, inclusive, né, a Constituição. Independente de prazo pré-eleitoral, tem que ser dado e é sagrado. Sim, deveria ser. Né? E aí o governo faz uma política salarial completamente atravessada, com gratificações e outros itens, né? E esse é uma demanda geral. A questão do aumento das diárias, o aumento do vale alimentação, e tudo isso são demandas para todas as categorias. A todas as categorias. Existem demandas que são gerais também, mas que atingem de forma diferente os órgãos, como, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, né, que o decreto aumentou para 6h30, né, na verdade. Era 6 para 6h30, então ficou uma coisa muito complicada, e a gente sempre reivindica que tenha uma demanda que seja, por exemplo, para órgãos que têm atendimento geral, como por exemplo o Detran. Vou dar o exemplo do Detran, que é uma coisa que as pessoas entendem mais, né? Então lá tu tem, quando se faz o concurso público é para 40 horas. No entanto, a gente fala que é possível que faça o atendimento em 12 horas, fazendo uma jornada das 7 à 1 da tarde, da 1 até 7, por exemplo. Daí tu consegue espalhar bastante o atendimento ao público, e ao mesmo tempo os servidores trabalhariam numa jornada de 6 horas, cada um no seu turno. E isso, por exemplo, poderia facilitar bastante todo o conjunto do serviço público do modo geral. Né? Isso poderia servir, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, até para secretarias como a Secretaria de Cidadania, que tem o seu trabalho interno lá e tal, mas também tem atendimento ao público e tudo mais, que poderia ser estendido. E outras, né, de outras formas, isso resolveria bastante o trabalho do serviço público, dar um bom atendimento, ao mesmo tempo ser um benefício também ao servidor, que pode organizar melhor a sua vida, né, em função desse tipo de jornada de trabalho. Então, essas demandas todas a gente tem feito, né? Então, no dia 28,
aconteceu a assembleia, e aí, em função da ameaça de chuva, que chove, estava aquele tempo meio... O verão já está terminando. E aí ficou tinha uma ameaça de chuva bastante forte e tal, que acabou não se confirmando, mas só os primeiros pingos a gente já se preveniu e fez. Salão do Sintesp. Isso, aí fizemos no auditório do Sintesp, e foi votado lá que a assembleia deveria acontecer ali. Enfim, a gente acabou fazendo no auditório do Sintesp essa assembleia, mas ainda assim saiu uma comissão dali, formada, como tinham 13 órgãos, a gente formou uma comissão maior, então, para ser atendida pelo governador. Era para ser atendida pelo governador, ou pelo secretário de administração, ou qualquer coisa que valha, mas lá tem um cargo que é especificamente para fazer esse tipo de negociação, que é a coordenadoria o CONER, né, de negociações de entidades representativas. E aí o seu coordenador, que é o Décio Vargas, atendeu a gente, né, depois de ter enrolado, que vai atender 6, enfim. Mas ele atendeu a todos nós, e já de cara disse que qualquer reivindicação que impacte em aumento da folha não seria atendida, porque, segundo ele, a folha de pagamento já atingiu o limite prudencial. O limite prudencial, já ultrapassou o limite prudencial e está quase no limite constitucional. Então, que eles precisavam rever essas questões e tudo mais. Mas que as questões que não impactassem em relação aos valores financeiros, aos valores financeiros, que não fosse cláusula financeira, ele iria levar adiante. Então, essa foi a primeira questão que foi colocada. Então, a gente falou sobre a questão do serviço público como um todo. Então, falamos da questão de que a demanda está aumentando cada vez mais para os trabalhadores, para os servidores, que precisaria necessariamente fazer concurso público para uma série de áreas, né, de várias áreas. Está faltando gente para atendimento? Está faltando gente para muita coisa, né? Bastante coisa. Isso que você falou há pouco de 2 turnos de 6 horas já ajudaria a resolver esse problema? Principalmente para determinadas demandas, sim. E para outras, né, poderia facilitar bastante o trabalho interno, inclusive, né? Mas, enfim, são demandas que, como não tem esses impactos financeiros, ele ficou de verificar a melhor possibilidade de resolver. No caso, vou dar outro exemplo, né, de uma das demandas que foram colocadas da Secretaria de Justiça e Cidadania com relação aos scanners da Secretaria de Justiça e Cidadania, que foram colocados nas penitenciárias. Que são radioativos. Que são radioativos. A gente sempre defendeu que houvesse esse tipo de equipamento para que evitasse, por exemplo, as coisas no presídio. E ao mesmo tempo evitaria aquela revista vexatória, né, que tem muita reclamação, né, disso. E inclusive por questão de segurança, porque como a visita ela adentra e passa por aquela revista vexatória e tudo mais, ela vai para dentro da penitenciária, do presídio, e faz a reclamação para o preso. Quando a visita sai, aquele preso fica extremamente agitado, quer fazer rebelião em função disso tudo mais, fica incomodando dentro da cadeia. Então, por uma questão de segurança, inclusive, a gente sempre indicou que tivesse. Mas não da forma como eles colocaram. Eles colocaram lá para que seja operado por um agente penitenciário, pelo um servidor que não está preparado para isso. E nós, então, solicitamos que tivesse um perito, nós contratamos um perito, e a única coisa que a gente pediu foi a autorização para que pudesse, dentro da penitenciária da capital, avaliar o equipamento da capital, se é radioativo, e fazer um laudo daquilo ali, né? Porque é óbvio que
a resposta que eles nos deram verbalmente, não de forma oficial, embora a gente tenha feito um ofício solicitando e tudo mais, até hoje a gente não recebeu nenhuma resposta, nenhuma resposta, não foi nem autorização, porque eles podiam responder dizendo que não está autorizado, mas eles não responderam nem isso, né? Eles falaram simplesmente. E verbalmente eles falaram? Verbalmente eles falaram que o DEAP não autorizou a inspeção, porque quando foi feita a licitação do equipamento, os órgãos falaram que está tudo certo, que não tem problema. Então, o que é contestado, pelo menos verbalmente também, pelo Conselho Regional de Radiologia, enfim. Então, essa é uma das demandas, eu estou só exemplificando uma delas, por exemplo, outra demanda que não tem impacto financeiro, é a questão da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, que é a SST. Na SST, por exemplo, o prédio está caindo aos pedaços. Aqui no Mauro Ramos, muito mal conservado, é um estado de muito deteriorado, muito mal conservado. E nós entramos com uma representação no Ministério Público do Trabalho e que nos chamou para ter uma audiência junto com o representante da SST, e no momento dessa audiência foi firmado um acordo de cavalheiros, né, para que com a demanda de que a SST já estaria comprando, já tinha sido resolvido o problema, porque estaria comprando algumas salas em um determinado prédio e que a secretaria estaria mudando para lá e que, portanto, essa demanda não teria muito... E com a mudança do governo, a nova secretária da SST disse que não, isso não é prioridade, que o prédio está bom, ela vai dar prioridade para o interior, que tem outras prioridades em tudo mais. Então, diante da quebra de acordo, que a gente já acionou a nossa assessoria jurídica para entrar com uma ação civil pública, né, em função desse não atendimento dessas reivindicações. Esse é um outro exemplo do que foi tratado também. E o prédio está lá para quem quiser ver, né? Sim, a imprensa noticiou bastante. Isso, a notícia, a imprensa do modo geral noticiou bastante. Em função a gente chamou a imprensa primeiro para mostrar, para não ficar só na palavra do sindicato e tal. Inclusive isso forçou a própria promotora do Ministério Público lá, falou sobre isso. Não, isso aqui está visivelmente deteriorado e tal. E pondo em risco não só quem trabalha lá, né? Inclusive quem lá frequenta, né? O Cine, que é o Sistema Nacional de Informação de Emprego, o Serviço Nacional de Emprego, ele funciona lá, nesse prédio, nessas condições. Então, tem muita demanda no Cine. Né? Então, o Departamento Jurídico do Sintesp está sendo acionado, pelo menos na questão da SST, a Secretaria de Assistência Social e Trabalho. É isso. E uma coisa que você falou reiteradamente aqui foi com a Defensoria Pública, né? Sim. Que desde que foi criada já há 3 anos? Talvez 2, 3 anos. 4 anos já. Não teve também reajuste nenhum? Não, nenhum. Continua na situação? Na mesma situação. O que foi feito, foi feito um plano de cargos e salários para os defensores públicos no ano passado, que foi aprovado com a promessa de que seria feito um plano de cargos e salários para os servidores. Esse plano de cargos e salários foi feito, muito às pressas, mas foi feito. Para os servidores? Para os servidores. Foi para votação na Assembleia Legislativa, foi aprovado. Foi para a sanção governamental, o governador vetou uma série de itens, né, e isso retorna para a Assembleia para ser votado, e aí está numa enrolação de vota, não vota, enfim.
A Assembleia estava anunciando para esta próxima sexta-feira, inclusive, apreciar, empossar o vice-governador como governador, o Pinho Moreira, e apreciar os vetos do governador. Seriam esses os vetos? Esses também. Tem vetos tanto da Defensoria Pública como dos professores, da Secretaria de Educação, enfim, tem uma série de vetos a serem apreciados. Floripa em foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público aqui no estado de Santa Catarina, o Volney Schuch, nos contando aqui o resultado da Assembleia Estadual dos Servidores, ocorrida no último 28 de março. Então, aí, em função da Assembleia, nós tivemos depois uma reunião dos diretores que são liberados, enfim, para fazer os encaminhamentos, né? Essas demandas constam ações com relação aos ofícios de cada uma dessas demandas que são separadas e tudo mais, né? Que a gente resolveu fazer num único ofício, mandar um ofício com todas elas de forma discriminada, mas um ofício único. E também com relação a uma das principais questões que foram colocadas na Assembleia também, é a questão dos servidores das regionais de saúde, onde as ADRs foram extintas. E precarizou o serviço de saúde. E de forma inexplicável, eles estão também acabando com as regionais de saúde. Né? Então, as regionais de saúde, elas não são citadas, literalmente não são citadas quando fala em extinguir as ADRs. Quando fala em extinguir as ADRs, e aí eles confundem por exemplo, porque na ADR tinha um cargo que chama gerência de saúde. Aí eles confundem a extinção daquele cargo com a extinção da regional inteira. Enfim, tem uma demanda bastante grande, porque daí tem servidores que teriam que estar se deslocando 100 quilômetros para poder trabalhar. Tem uma série de problemas, né? Principalmente nas regionais de Canoinhas, de Braço do Norte. Municípios mais isolados. Que são os municípios. Dando o exemplo da regional de Canoinhas, por exemplo, a regional de Canoinhas, a regional de saúde de Canoinhas, ela tem uma estrutura talvez melhor até que a regional de Mafra, para onde eles foram deslocados. Então, tem 22 funcionários efetivos trabalhando ali. É uma demanda que e a gente tomou como resolução de que nós vamos fazer uma representação junto ao Ministério Público em função da possível degradação do serviço público, porque, por exemplo, a regional há pouco tempo atrás, o governo federal fez uma distribuição de verba bastante alta, né, e equipou essas regionais com o programa de frios, por exemplo, com gerador próprio, com freezers, com câmaras de refrigeração e tudo, com uma estrutura bastante grande. E essas regionais receberam isso. E agora a gente corre o risco de isso ser colocado em desuso ou transferido para o município. E a gente já tem a experiência, por exemplo, do DEINFRA, quando isso aconteceu, né, que foi doado para os municípios e simplesmente se perdeu o equipamento. Então, como corre esse risco novamente, então a gente vai apresentar então essa denúncia ao Ministério Público, né, para que ele faça uma investigação, enfim, se mova em relação a isso, para que isso não ocorra, né? Ministério Público do Estado, não é o do Trabalho. Não, Ministério Público do Estado. Do Estado, caso, então está sendo acionado também. A gente... E outra coisa é a nossa defesa em relação aos servidores públicos desses locais, porque eles não podem simplesmente ser deslocados 100 quilômetros, 60 quilômetros
Tem alguns lugares que vão ter que percorrer agora para ser atendido por uma regional de saúde 140 quilômetros, né? Caso, é um completo desprezo para da saúde do povo catarinense, né? Então, assim, essa foi mais uma das demandas que apareceu na Assembleia. E Assembleia. Você falou que até servidores têm agora que se deslocar até 140 quilômetros para trabalhar. E isso para os servidores. E como é que fica o atendimento à população nessas regiões? É isso que a gente questiona, né? A gente faz esse questionamento para o governo porque é uma solução que eles dizem que é para reduzir gastos e tudo mais, mas ele tem vários lugares que ele pode reduzir gastos, mas não reduzir gastos na saúde, na educação. A gente acha isso um absurdo, né? São gastos absolutamente necessários. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um bicho peçonhento que faça um ataque que precisa de uma sorologia específica que tu não tem nos postos de saúde e tal. Tu tem que, muitas vezes, ir buscar na regional de saúde. Vou ter que se deslocar 140 quilômetros. Se isso acontece e tu tem que atender 2, 3 casos ao mesmo tempo. Mas, Volney, você falou... Um para cada lado, um 140 para o sul, outro 30 para o norte, outro 40 para o oeste, enfim. Não facilita a vida de ninguém. Não facilita a vida de ninguém, ao contrário. A gente sempre se colocou contra as SDRs no primeiro momento e as ADRs no segundo momento, porque a gente sempre disse que isso era um cabidão de emprego e para colocar os cabos eleitorais nas gerências e tudo mais. Bom, isso não resolveu do jeito que eles estão fazendo. Mas pior do que isso é que os serviços deveriam ser descentralizados e não a gerência, mas esses serviços passam a ser concentrados. Então, tu concentra, ao invés de tu concentrar a gerência e distribuir os serviços, tu faz o contrário. Tu está concentrando os serviços. Você falou que o CONER, esse Conselho de Negociação com entidades representativas, diz que nenhuma cláusula econômica vai ser estudada agora. Sim. Mas a gente vê o governo anunciar que as finanças estão indo bem, que a arrecadação está indo bem. É aquilo que eu falei, eu falei, inclusive, nessa negociação, eu falei sobre isso e ele não tem como explicar, porque ele faz 2 discursos diferentes. Ele faz de que o discurso de uma economia crescente, pomposa, pujante e que está gerando cada vez mais a arrecadação, aumentando cada vez mais a arrecadação, e isso faz para os empresários, para a televisão, para ficar bonitinho na foto, né? E quando vai para a negociação com os servidores é essa negativa. Ele já chegou na reunião entregando o documento dizendo não tem aumento para nada, já com esse formato. Essa foi a conversa. Esse CONER também não tem poder deliberativo, né? Ele é um órgão de negociação, né? Onde a gente o que a gente costuma dizer que é o para-choque do governo, né? Porque antes de a gente chegar no governo sempre tem que passar por essa comissão de negociação, né? Que já teve experiências anteriores de que era acertado ali uma coisa e depois ele ia para o governo e muitas vezes tivemos mudanças no meio do caminho. Exatamente. Você falou que 13 setores do funcionalismo público estavam representados nessa Assembleia de 28 de março. Quantos setores mais ou menos existem no funcionalismo público? Você tem noção de quantas secretarias, lotações, se a gente for considerar tudo quanto é autarquia, fundação, e dentro, por exemplo, eu vou dar o exemplo para tu entender do que isso significa. Eu vou dar o exemplo da minha secretaria, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania. Dentro da Secretaria de Cidadania, tu tem o DEASE,
tu tem o DEAP, que é o Departamento de Socioeducativo, o Departamento de Administração Prisional, tu tem a Defensoria da Defesa Civil, então tudo dentro de uma secretaria. No meu departamento, que é o departamento do DEAP, que é o DEAP, que é de administração prisional, tu tens o agente penitenciário e o técnico o técnico que trabalha como técnico. Então tu tem uma série de demandas diferentes na mesma secretaria. E nós temos no estado 20 secretarias, 20 e poucas secretarias, e uma série de órgãos, né? Uma série de autarquias, fundações, tudo mais. Fundação Catarinense de Cultura, Fundação Catarinense de Educação Especial, o Inmetro, a Fátima, enfim. O Porto de São Francisco, tem o DEINFRA, dentro da mesma secretaria. Secretaria de Infraestrutura, tu tens o DEINFRA, o Porto de São Francisco, uma série de órgãos, o DER, né, que é o Departamento de Estrada e Rodagem e tudo mais, dentro da mesma secretaria. E assim sucessivamente. É estratificado, hein? Bastante dividido, bastante dividido. Por exemplo, o pessoal do Inmetro, que ele é um órgão, né, o Inmetro, ele é um órgão que ele é um convênio com o Inmetro Nacional. Então aqui nós criamos o Inmetro Santa Catarina, que é um convênio com o Inmetro. Do Inmetro e Inmetro, né? Instituto Nacional e o Instituto de Metrologia aqui. E aqui o Instituto de Metrologia, então ele tá com uma demanda, uma das demandas que eles têm, inclusive com uma assembleia pré-agendada para o dia 9 de abril, né, que a gente está para confirmar essa assembleia, mas vai ser só dos servidores do Inmetro. Né? O Inmetro já está em estado de greve, não está? Eles anunciaram a possibilidade do estado de greve, mas resolveram então só confirmar nesse dia 9 de abril. Que está para ser confirmada também essa assembleia. Sim, se alguma negociação acontecer... Porque como foi apontado alguma negociação possível, né, possível, talvez eles entrem ou não em estado de greve, talvez decretem greve ou não e tal, isso tudo a gente vai, durante o decorrer dessa semana, ver como é que vai ficar e a necessidade da Assembleia se confirmar vai ser dia 9 de abril. Então, o recado para os servidores públicos catarinenses é ficar de olho no www.sintesp.org.br, que ali é um canal de comunicação. Sim, ali a gente tem bastante informação. E o servidor deve entrar no sintesp.org.br e checar se o seu cadastro com endereço, número de telefone e até dados bancários está atualizado, porque isso agiliza na comunicação e principalmente na devolução do tal do imposto sindical, né? Que esse ano já não vai ter mais, mas mesmo assim tem um residual tem ainda residual, a ser enfim. devolvido, né? Tá bom. Isso. Então, uma boa semana e na próxima terça, 2h30, estaremos aqui. Provavelmente não estarei, porque vou entrar de licença dia 5 e só retorno dia 5 de maio. Para cuidar da pós-graduação. Isso, Quando é que é a sua formatura mesmo? Esse 5 de maio é o dia que eu tenho que entregar. A minha defesa será entre os dias 18 e dia 20, não está confirmada ainda, mas de maio. Parabéns. 18, 19 ou 20. Muito bem, vamos assistir a banca. Vamos lá assistir principalmente porque fala sobre a TV Floripa. Né? O trabalho do TCC do Volney é sobre comunicação comunitária. Então, felicidades e até a próxima, que seja breve. Que seja breve. E obrigado a você, telespectador. Assista novamente esse bate-papo com o Volney Shukri, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, às 22 horas aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.